Olá, eu sou Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça, né? Então pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, dêem um like, apertem o sininho e ajudem a divulgar o nosso canal que tem mais seguidores, né? Agora o TV Linhaça feito em São Paulo, né? E não deixem de adquirir o livro Esses Intelectuais Pertinentes, que explica a crise cultural que resultou no golpe político de 2016. É um livro instigante, polêmico, né? Mas que explica muitas coisas e enumera até os vários intelectuais, os principais intelectuais que pregaram a suposta campanha do combate ao preconceito para permitir que se cresça a brigalização cultural, que degrada a cultura popular brasileira, né? O tema de hoje é que a Covid-19 já atingiu mais de 500 mil brasileiros, ou seja, meio milhão já é meio milhão. A tragédia da pandemia já atingiu essa quantidade muito preocupante, né? E justamente no dia em que eu mesmo, né, ontem fui vacinado contra a Covid. Isso é um resultado de todo o desprezo que o presidente Jair Bolsonaro sempre manifestou em relação à pandemia. Um desprezo criminoso, um desprezo cínico, no qual, não raramente, o presidente já começava a gracejar com as mortes que a pandemia estava atingindo. E ele preferia receitar remédios de eficácia bastante duvidosa, como a cloroquina, né? E o tal do tratamento precoce, do que realmente adquirir vacinas que realmente combatem a Covid-19. O desprezo que Jair Bolsonaro fez, né, à população brasileira tornou-se um fato aberrante, que o mundo todo está tomando conhecimento. Daí o título de presidente genocida, porque Bolsonaro preferia gracejar, mostrar aquele seu reacionarismo habitual, principalmente quando ele dava entrevistas coletivas no chamado cercadinho, né, do Planalto. Então isso é terrível. O presidente Bolsonaro nem era para ser eleito, né, mas houve um monte de mecanismos, um monte de armações, né? Principalmente o disparo de fake news que Steve Bannon lançou, né? Steve Bannon que patrocinou a candidatura de Bolsonaro no Brasil, né? A revista Veja, na época, até tentou abafar esse negócio, né? Dizendo que o Steve Bannon estava patrocinando as outras candidaturas e não a de Bolsonaro, que Bolsonaro era tida como supostamente independente. Mas a gente sabe depois que não é isso, né? A própria mídia hegemônica que consentiu com a campanha de Jair Bolsonaro e colaborou com a sua vitória, né? A imprensa agora teve que recuar. Hoje, parte da direita moderada, inclusive, até de uma maneira oportunista, resolveu pôr debaixo do tapete a sua participação no golpe político de 2016. Né? Hoje todo mundo finge apoio a Lula, né? Mas para surfar, né, nesse contexto que nós temos de que só Lula é que teria uma competência e uma capacidade de enfrentar toda essa crise, né? Porque ele tem uma vivência como um antigo operário, como líder sindical,
e como presidente da República por 2 mandatos, que foi uma trajetória marcada por esforços, né, iniciantes ainda, de efeitos iniciantes, de efeitos ainda pequenos, mas um esforço bem intencionado de buscar o progresso para o país, né? Então, ontem teve também uma série de manifestações contra Bolsonaro e a favor da vacina e a favor também de medidas de amparo aos trabalhadores, né? Existe uma supervalorização do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial ele é válido para o contexto atual de famílias fragilizadas pela pandemia, mas não pode ser supervalorizado. Não vamos depender do auxílio emergencial para desenvolver o país. Ele apenas é um socorro para famílias que não têm como pagar contas, como se sustentar, muitas famílias numerosas que não conseguem ter uma alimentação digna, porque o dinheiro está tão apertado que eles têm que gastar menos, tem que racionalizar os gastos. Então, essas manifestações contra Bolsonaro, que ocorreram no dia em que o Brasil atingiu 500 mil mortos pela Covid, essas manifestações deveriam até ser constantes, deveriam ser permanentes. Não pode ser como na passeata dos 100 mil em 1968, que foi uma passeata só, né? E ainda assim foi uma passeata negociada com a própria ditadura, né? E fingirmos que a democracia iria voltar, mas daí veio o AI-5 6 meses depois. Não podemos repetir essa onda, né? Criar protestos contra Bolsonaro, tudo mais, né? E ficar nisso mesmo, deixar a coisa morrer, né? E sem qualquer ação, sem qualquer pressão verdadeira, porque a pressão tem que ser de todos os lados, né? Pode ser redes sociais, tudo bem, mas as redes sociais em si nada fazem. Até porque, da forma como as esquerdas identitárias estavam fazendo nas redes sociais, elas estavam mais interagindo do que combatendo o Jair Bolsonaro. E em certos casos, né, com aquelas esquerdas um tanto estranhas, né, que preferem mais causas identitárias do que causas trabalhistas, e é a chamada esquerda de Oslo, né? Então essas esquerdas ali, que acham que o funk é a salvação do planeta, elas acabaram interagindo como num fla-flu ideológico com os bolsonaristas. Foi apenas um fla-flu ideológico, sem efeitos concretos. Então isso tem que acabar. O ideal seria que as manifestações fossem bem maiores. Dia 12 não teve protesto contra Bolsonaro, mas os bolsonaristas, os bolsonaristas fizeram manifestações de apoio ao presidente, né, pedindo a punição ao STF e tudo mais, aquelas pautas golpistas, fim do STF, fim do Congresso Nacional, é um grande perigo, né, de pedir o golpismo, né? Inclusive tem o lema "eu autorizo", que é dos bolsonaristas autorizando o Jair Bolsonaro a endurecer. Então, as forças de oposição, sejam essa esquerda, seja de direita moderada, precisam se articular melhor, né? E devemos também evitar furar a bolha pelo lado errado, né? O Brasil as forças progressistas no Brasil precisam ouvir menos o Eduardo Paes e mais o Alexandre Frota, que surpreendeu pela mudança de comportamento que ele teve. E aí as manifestações deveriam também perder o seu caráter de espetáculo, menos espetáculo. Não se está fazendo um showzinho de cartazes,
né, de pessoas que estão mais preocupadas em mostrar o seu senso de humor do que em defender alguma causa progressista, que defender o resgate da democracia. Então isso não pode haver. Ou se houver, tem que ser em segundo plano. Porque o que temos que pensar são nas classes trabalhadoras. Eu passei perto no dia da motociata de Bolsonaro e eu vi todo um aparato de segurança, eu vi também as motos circulando em parte, né? Eu não acompanhei parado ali não, mas eu passei perto do local e vi que estavam passando um monte de motociclistas. Então eu vejo que os bolsonaristas, por mais estúpidos que sejam, eles são bem organizados, eles são bem articulados. Então o movimento anti-Bolsonaro, que aparentemente, em tese, atinge 70% da população, precisa ser bem mais articulado. Bem mais. As manifestações têm que ser constantes. Menos espetáculo, mais ativismo, né? Memes só como um complemento, né? Criar memes nas redes sociais, ficar gracejando o Bolsonaro como um complemento, mas ele não pode ser a ação principal, porque isso vai acabar mais fortalecendo ele do que enfraquecendo. Tem que haver uma pressão de todos os lados, inclusive das instituições. Se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não pegar em cima do governo Bolsonaro, se a CPI da Covid terminar em pizza, então Bolsonaro pode aproveitar isso, dar um golpe que nós não sabemos de que forma ele vai dar, e o Brasil vai cair em mais um novo pesadelo político. Então, é bem necessário que as manifestações sejam mais constantes, não fique criando um intervalo muito grande de uma manifestação para outra, né? E tem que pressionar. A ideia é pressionar, a ideia não é ficar negociando. E aí, qual vai ser a próxima manifestação? Vai ser 1º de agosto? Vai ser no domingo de agosto, de setembro? Não, tem que ser agora. Né, se for possível, né, uma manifestação no próximo sábado, dia 26, né, uma manifestação anti-Bolsonaro, tudo bem. E tem que ser impressões bem mais constantes, bem mais criativas, mas sem se concentrar demais no espetáculo, mas agindo no ativismo político sério, como se faz lá nos Estados Unidos, porque o que está em jogo é a democracia. O espetáculo dá a ilusão de que a democracia continua, mas pode botar tudo a perder. Bom, ficamos por aqui, desejando uma ótima semana a todos, né? E até lá, né? Tomem muito cuidado, porque o Brasil ainda está numa situação frágil e é necessário muita cautela, muito planejamento e muito jogo de cintura, né? Sem essa de positividade tóxica, de alegriazinha por nada, porque a situação do Brasil não está fácil. Grande abraço e até lá.